Pessoal, vamos estudar agora uma guia chamada Revisão. A guia Revisão do Word 2013, como o próprio nome indica, permite ao usuário realizar diversos padrões de revisão do documento. Por exemplo, eu posso revisar a verificação ortográfica e gramatical. Para isso nós temos um botão aqui dentro da guia Revisão, então observa, cliquei na guia Revisão do meu Word, temos o botão Ortografia e Gramática. E olha só meu texto, tem aulas com S no final, tem concursos e tem aulas com Z no final, que ele sublinhou com uma linha ondulada vermelha, indicando isso como um possível erro de ortografia. Quando ele sublinha com uma linha ondulada vermelha, isso indica possível erro de ortografia. Pois bem, eu vou clicar onde diz Ortografia e Gramática e ele começa o processo de verificação ortográfica. E aí, como ele encontrou aulas com Z, ele me deu como sugestão alterar para aulas com S ou simplesmente aula. E aí eu posso definir ignorar, para não alterar, ignorar tudo, para ele não alterar nenhuma dessas ocorrências, ou até adicionar o dicionário, que vai fazer com a palavra aulas com Z seja enviada para o dicionário e ele não faça mais paradas de verificações. Ou eu posso ainda pedir para alterar. Se eu pedir para alterar, ele vai alterar por esta sugestão indicada. Vamos fazer isso. Eu vou escolher aulas, com S no final, e pedir para alterar. E automaticamente, então, ele realizou o processo de correção da palavra aulas com Z. Então, o botão Ortografia e Gramática, aí do nosso Word 2013, permite realizar o processo de verificação ortográfica ou gramatical. Pode alterar, pode ignorar, pode até adicionar o dicionário. No meu caso, como aulas com Z, eu achei incorreto, pedi para ele alterar para aulas com S no final. Realizei então o processo de verificação ortográfica e gramatical usando o Word 2013. O que mais nós temos na guia Revisão? Nós podemos também escolher dicionário de sinônimos. Esse recurso dicionário de sinônimos permite ao usuário localizar sinônimos para uma determinada palavra. Por exemplo, seleciono a palavra aulas e ativo o dicionário de sinônimos. E ele tenta encontrar vários sinônimos para a palavra aulas, como apresentações, conferências, cursos e assim por diante. Eu vou escolher, por exemplo, cursos. E aí ele pode, então, me mostrar várias situações associadas a cursos como sinônimos. Se eu aceitar, eu posso, então, adicionar isso no meu documento, certo? Então, o dicionário de sinônimos te mostra vários sinônimos da palavra selecionada. Também podemos ativar um recurso chamado Contar Palavras. Esse recurso exibe estatísticas do documento. Essas estatísticas mostram a quantidade de páginas, palavras, caracteres com ou sem espaço, a quantidade de parágrafos e a quantidade de linhas. Uma coisa interessante é que se tu selecionar uma parte do texto, vamos selecionar aqui só a palavra aulas e clicar no Contar Palavras, então ele faz a contagem somente em relação ao texto selecionado. Percebe que agora apareceu palavras 1, porque eu só tenho uma palavra selecionada. Agora, se eu não selecionar nada e clicar no Contar Palavras, aí ele já me deu 3 como resultado de palavras contadas. Porque agora não tenho nada selecionado, então contou todas as palavras desse documento. Então o recurso Contar Palavras é associado em prova às estatísticas do documento. Se ele perguntar recurso capaz de exibir estatísticas, como quantidade de palavras, páginas, caracteres, parágrafos, caracteres com ou sem espaço, isso tudo eu encontro no recurso Contar Palavras aqui da nossa guia Revisão, certo? Beleza. O que mais nós temos? Nós podemos traduzir, é possível selecionar um determinado texto de um determinado idioma e pedir para traduzir esse documento ou o texto selecionado. Isso é interessante, podemos selecionar um texto e traduzir de um idioma para outro, desde que tu tenha aí disponibilidade de dicionários. Podemos inserir comentários no documento, assim como a gente já fez antes, ó. Estou inserindo um comentário para esse documento, isso nós também podemos fazer na guia Revisão. E uma coisa interessantíssima, nós podemos marcar um recurso chamado Controlar Alterações. Se esse recurso estiver marcado, que é o que eu fiz agora, e eu realizar, por exemplo, a deleção da palavra concursos, vamos selecionar e deletar, percebe que ficou uma marcação aparecendo aqui, indicando que essa palavra foi deletada. Se eu digitar um outro texto adicional aqui, com o Controlar Alterações, isso também indica como um padrão de alteração.
Depois eu posso simplesmente aceitar ou rejeitar essas alterações. Então o que acontece? Agora eu posso ir para a próxima alteração e posso pedir para aceitar ou rejeitar. Por exemplo, vou rejeitar. Agora ele foi para aquela alteração concursos que eu havia excluído. Apareceu concursos com traço no centro dos caracteres. E se eu aceitar, de fato, ele confirma e retirou aquela palavra concurso. Então tu pode marcar, controlar alterações para que todas as alterações produzidas no documento fiquem marcadas. E depois tu pode aceitar ou rejeitar cada uma dessas alterações. Esse recurso é interessante porque permite, por exemplo, eu posso digitar um documento e enviar esse documento para um professor de português. O professor de português começa a corrigir o meu documento, começa a alterar o meu documento. Só que antes disso, ele clica no controle de alterações, no controlar alterações. Fazendo assim, todas as alterações que ele produzir no meu documento ficarão marcadas. Quando eu receber o documento de volta, eu vou saber exatamente onde ele fez essas alterações. E então eu posso passar alteração por alteração, ora aceitando ou ora rejeitando essa alteração. Bem interessante o recurso aí da guia revisão, que te permite controlar as alterações, certo? Além disso, nós poderíamos também comparar documentos. Se tu tiver, por exemplo, 2 documentos com pequenas alterações entre eles, tu pede para comparar e seleciona esses 2 documentos. Quando tu compara 2 documentos bem similares, ele só vai marcar aqueles itens que estão diferentes nos 2 documentos. Ele compara os 2 documentos que são parecidos, mas não iguais, e marca onde estão as diferenças. E aí tu também pode ir indo para verificar se aceita ou vai rejeitar cada uma dessas alterações que são diferentes nesses documentos comparados. Pode até combinar eles, gerando um terceiro documento como sendo a combinação da comparação desses 2 documentos. Isso também pode ser feito na guia revisão. Outra ação da guia revisão é permitir restringir edição. Quando tu clica ali, é possível o usuário definir, por exemplo, que o documento vai ficar no estado somente leitura. E aí tu pode, depois disso, aplicar e digitar uma senha para proteger o teu documento. Isso quer dizer agora, se tu pedir para proteger o teu documento e deixar somente leitura e definir uma senha, quem tentar acessar o documento só vai conseguir fazer a leitura, mas não vai conseguir alterar nada nesse documento, a não ser que tenha a senha. Então, quem tem a senha pode alterar, mas quem não tem a senha não consegue desproteger o documento e vai ficar somente com a leitura. Então nós podemos gerar um documento, deixar no estado somente leitura para outros usuários. Essas pessoas só vão poder ler o documento, mas não vão poder alterar. Quem quiser alterar o documento vai precisar da senha. Recurso interessante que nós temos também aí dentro da nossa guia revisão. Então podemos sim restringir edição, para não permitir que as pessoas editem o documento. Só quem tem a senha. Somente leitura é uma opção boa para deixar para outras pessoas lerem o documento, mas não editarem. Isso tudo, como eu disse, a gente encontra nessa guia revisão do Word 2013.